Afinal, quem somos? 10. A doutrina espírita. Antes do drama do Gólgota, Jesus havia anunciado aos homens outro Consolador. E eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Nota 1. João 19, versículos 16 e 17. O Espírito da Verdade veio e falou à terra. Por seu intermédio, em toda a parte fez-se ouvir a sua voz. Cerca de 18 séculos depois da morte de Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade de palavra e de pensamento, tendo a ciência sondado os céus, desenvolvendo-se a inteligência humana, a época foi considerada propícia. O homem, porém, que emergia pelo esforço de seu espírito da vida sensível e instintiva, perscrutando o universo, dominando as forças naturais, não se sentia satisfeito com isso, pois que o objetivo de sua existência, ele bem o percebia, não era viver para os prazeres sexuais, para o seu orgulho, para as suas riquezas. Não o era igualmente o passar e extinguir-se como uma sombra, segundo os caprichos da natureza. Seu sonho, seu pensamento, era ir mais longe, de acordo com a essência do seu espírito, da sua alma ou do seu próprio inconsciente. Ele aspirava à plenitude da verdade, da justiça, do belo e do bem. Queria ir ao encontro do ser de que emanam todos os seres, aquele que é Deus. E ao seu encontro, no próprio Filho feito homem, descobre o caminho que o reconduz ao Criador, o caminho, a verdade e a vida. Quando o século XVIII findava, com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, destinava-se a humanidade a presenciar acontecimentos extraordinários que lhe abalariam as concepções estruturais. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificaria no decurso destes anos, a fim de que o novo século formasse o elo entre a civilização agonizante e a civilização a ressurgir. O mundo conheceria uma nova revelação. Seria divulgada uma nova doutrina que, simultaneamente, iluminaria como ciência, esclarecida como filosofia e confortaria como religião, como muito bem já o dissera um dos nossos confrades e acatado mestre. Nota 2. J.B. Chagas, O Ressurgimento da Cultura, artigo publicado na Revista Internacional do Espiritismo. Legiões de espíritos vieram, então, ensinar a seus irmãos da terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restaurando-lhe a doutrina, esclarecendo-lhe as parábolas. E para que a verdade se espalhe por todos os povos, e para que ninguém a possa desnaturar e destruir, já não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos que se encarrega de torná-la conhecida da humanidade. As vozes dos espíritos a proclamam sobre todos os recantos do mundo civilizado. E graças a esse caráter universal, permanente, a revelação do Consolador desafia todas as hostilidades, todas as calúnias e todas as inquisições. Nota 3. Leon Denis, Depois da Morte. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei com elas, dissera o Mestre. Portanto, é humanamente impossível impedir-se que a voz do Consolador desça aos lares de quem procura se comunicar com o Espírito da Verdade.
codificada mais tarde a revelação que dimanava dos ensinos dos espíritos, tomou o nome de Espiritismo, cuja força principal reside na sua universalidade, causa preponderante da rápida propagação, como bem afirmou o seu codificador, professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido por Allan Kardec. Nota 4. Denisard Rivail fez seus estudos em Lyon e em seguida completou sua bagagem acadêmica em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos e colaborador inteligente e dedicado, aplicando-se à propaganda desse sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era convidado pelos governos de todas as partes a fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava ao professor Denisard Rivail o cuidado de o substituir na direção da sua escola. O discípulo, tornado mestre, possuía, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa confiada. Era bacharel em letras, em ciências e defendeu brilhantemente a tese de doutor em direito. Linguista distinto, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol, conhecendo também o holandês, pois que facilmente podia se exprimir nessa língua. Dentre as numerosas obras de caráter educacional que legou à posteridade, contam-se as seguintes por ordem cronológica. Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública, 1828. Curso prático e teórico de aritmética, 1829. Gramática clássica francesa, 1831. Manual dos exames para a obtenção dos diplomas da capacidade, 1846. Compêndio gramatical da língua francesa, 1848. Ditados normais dos exames da municipalidade e na Sorbonne. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Em 1849, Denisard Rivail foi nomeado professor do Liceu Polimático, no qual, regendo as cadeiras de Fisiologia, Química, Física e Astronomia, conquistou o título de um dos maiores sábios de sua época. Depois de 1855, foi que, impressionado pelo fenômeno das mesas girantes, codificando a doutrina espírita, publicou as seguintes obras: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Prece, o que é o Espiritismo e o Principiante Espírita. Obras póstumas. Nascido aos 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, Léon Hippolyte Denisard Rivail era filho do magistrado e juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne de Vamel. Residentes nessa cidade, a rua Sala número 76. Faleceu aos 65 anos de idade em 31 de março de 1869. Em nossos tempos de dissensões políticas e religiosas, em que a ciência e a ortodoxia estão em choque, quiseram os ensinos dos espíritos demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todas as crenças, de todas as atividades, bem como a todos os pensadores verdadeiramente livres e de largo descortino, que há um terreno neutro, o do espiritualismo experimental, onde podemos nos encontrar dando-nos mutuamente as mãos.
não mais dogmas, não mais mistérios. Abramos o humano entendimento a todos os sopros do Espírito. Bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade, porque nenhuma a encerra completamente, pois que a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. É somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados, que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da Terra no atual período histórico. Dia virá em que todos hão de compreender que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião. Há apenas mal-entendidos. A antítese dá-se entre a ciência e a ortodoxia, o que nos é provado pelas descobertas científicas que nos aproximam sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Gália, no que diz respeito à unidade do mundo e à evolução da vida. Por isso, podemos afirmar que, prosseguindo a sua marcha paralela na larga estrada dos séculos, a ciência e a crença virão forçosamente a encontrar-se um dia, pois idêntico é o alvo e ambas acabarão por se interpenetrar. A ciência será então a análise, posto que a religião virá a ser síntese. Nelas, unificar-se-ão o mundo dos fatos e o mundo das causas. Os dois termos da inteligência humana vincular-se-ão, rasgar-se-á o véu do invisível. A obra divina aparecerá a todos os olhares em seu majestoso esplendor. Nota 5. Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. As alusões que acabamos de fazer às doutrinas secretas poderiam sugerir esta objeção. Não são, pois, dir-nos-ão, inteiramente novos os ensinos da ciência espírita? Não, sem dúvida. Em todos os tempos da humanidade, tem rebentado relâmpagos, o pensamento em marcha tem sido iluminado por lampejos, e as verdades necessárias têm aparecido aos sábios e aos investigadores. Os homens de gênio, do mesmo modo que os sensitivos e os videntes, sempre têm recebido do além revelações apropriadas às necessidades da evolução humana. Nota 6. Leon Denis, no Invisível. O Espiritismo, repetimos, não é ciência nova. Se a sua doutrina se confunde com as práticas misteriosas dos tempos antigos, sua moral, evoluindo através dos séculos, não dogmatiza. Não é, portanto, uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, profunda, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe, e o que propõe se apoia em fatos de experiência científica e provas morais. Não inclui as outras crenças, mas eleva-se acima delas e abraça-as numa fórmula mais extensa, numa expressão mais sublime e elevada da verdade. E mais outra vez, tornamos a repetir. A origem do Espiritismo perde-se na noite dos tempos, pois a história nos-lo mostra no berço de todos os povos. A Índia, o Egito, a Grécia e a Gália, como vimos, no seu primitivismo manifesta esse vestígio. Fora bem dizer, das criptas monumentais dos grandes pagodes do Tibete, dos montes do nevoso Himalaia e dos vastíssimos hipogeus do país do Nilo, que os magos da Caldeia e da Pérsia, os Mahatmas ou grandes Brahmanes do Hindustão e os hierofantes do Egito
se tornaram pelo assombroso conhecimento que naquela época possuíam os diretores supremos desses povos. Diante da paisagem tumultuosa de Delfos, tradicional feudo de Apolo, e nos misteriosos hierofantes, é que se pensa, pairando ainda o lendário espírito iniciático que outrora aí subsistiu. Desses centros iniciadores primários e secundários é que saíram os iniciados e os grandes taumaturgos da Antiguidade e da Idade Média, como Moisés, Buda, Jesus, Apolônio de Tiana, Simão o Mágico, Sócrates, Paracelso e os grandes alquimistas. Consultando-se a Bíblia e o Evangelho, certificamo-nos que a evocação dos mortos era a miúdo praticada pelo povo hebreu. Porém, entre os povos antigos, nenhum a levou tão longe como o velho povo ariano, o conquistador e civilizador do Industão, posto que velada ao vulgo em forma misteriosa. Assim é que as religiões, fragmentos das leis divinas, estiveram próximas das verdades eternas, tomando Deus para a base das suas concepções, e na mecânica das suas construções teológicas, tiveram a solução das maiores incógnitas da vida espiritual. Mas a ideia de Deus, no seu infinito amor, na sua suprema justiça, era incompatível com o orgulho, o egoísmo e as ambições que estavam regurgitadas às religiões. E os interesses e as vaidades de mando dos seus dirigentes eram demasiadamente pequenos para os seus olhos ambiciosos. Mutilar a essência divina, falsificar os atributos ao sabor das suas demarcadas ambições e dos seus insaciáveis proventos, foi a sua suprema aspiração. E devemos confessar que, por vezes, o fizeram com habilidade. Com a mordaça do dogma e com o dragão chamejante do inferno, escravizaram a humanidade e dominaram o mundo. Todas as religiões sentem no íntimo da consciência quanto tem falseado a essência de Deus, o impiedoso capricho das suas vantagens temporais para dominar a humanidade, conduzindo-a pela aresta do fanatismo ou do terror à suprema aspiração, a subjugação absoluta dos corpos e das almas. Quase todas as histórias religiosas se espraiam sob o fluxo e refluxo dos seus interesses. As suas lutas tomam, por vezes, aspectos dantescos em infernais massacres sanguinários, canibalescos e de uma selvageria horripilante, ao grito sacrílego, para a maior glória de Deus. Esse Deus que só dita paz e amor pelos seus mensageiros, esses grandes instrutores da humanidade que vão de Buda a Cristo. E assim é que todas elas refluem num tenebroso mare magnum, onde emergem tragédias sangrentas de miséria moral, dramas de dor e de angústia, em turbilhões de ambição, cobiça e vingança. Religião alguma, portanto, quer no Oriente como no Ocidente, foi fiel depositária da doutrina dos seus fundadores nas purezas, originalidades e reais intenções, muito especialmente na lógica e racional interpretação e aplicação dos seus princípios morais. Todas se desviaram da finalidade social. Algumas alteraram tão profundamente a essência dos ensinamentos recebidos, numa orientação diametralmente oposta à que tinha sido pregada pelos seus fundadores e cimentada pelo sangue dos seus mártires e apóstolos, que de uma religião, pode-se dizer, feita de luz e de amor, tecida de caridade e de perdão, bendito sol que deveria iluminar a consciência humana,
está reduzida a um pomposo ritual pagão, dogmas abstrusos e discussões bizantinas, vazias dos elevados conceitos morais que formam a raiz básica e a razão de ser do seu esplendor inicial. Nota 7. Antônio Freire, além. No resumo que apanhamos, todas as religiões, todas as ciências ocultas e até o próprio espiritismo, durante a Idade Média, para evitarem as perseguições movidas pelo fanatismo católico e pela ignorância maldosa, tiveram de viver às ocultas uma vida ignorada e mesquinha. Foi em março de 1848 que fenômenos imprevistos e providenciais vieram ressuscitar na América do Norte o espiritismo e, mais tarde, transformou-o em verdadeira ciência. Daí, espalhou-se com assombrosa rapidez pelas principais nações da velha Europa e do Novo Mundo. Sem termos a pretensão de historiar a reaparição dessa nova ordem de fenômenos no mundo moderno, grifamos intencionalmente estas palavras. Não podemos deixar de esboçar os tópicos principais que dão conta do fato histórico. Por intermédio das irmãs Fox, Kate, de 12, Margaret, de 15 anos de idade, e Leah, a mais velha, é que tais pesquisas foram reiniciadas, tomando um caráter científico. Habitava a família do Dr. John Fox em Hydesville, no estado de Nova York, quando começaram a ouvir, durante o dia e especialmente à noite, ruídos misteriosos, extraordinários, pancadas repetidas pelas paredes, pelo teto e em vários lugares, sendo que os móveis eram agitados em movimento de oscilação, contrapondo-se à lei da gravidade, com balouçados em ondas. Ouviam, finalmente, andar sobre o assoalho, sem que ninguém fosse visto. Pesquisas minuciosas e severas vigilâncias não davam lugar à descoberta de qualquer causa, quer como fraude ou mistificação. Quanto à hipótese alucinatória, não podia ser admissível, porque os fatos eram verificados com excessivo número de vezes e se repetiam frequentemente para que pudesse ser suposta. À noite, quando se deitavam, as mesmas pancadas ressoaram nos móveis do quarto. Não podendo atribuir tais ruídos a alguma causa física conhecida, a dúvida atravessou os espíritos das meninas, e Kate lembrou-se de estalar os dedos da mão. Igual número de pancadas, lhe respondeu. A irmã Margaret bateu palmas em um certo número de vezes. Idêntica repercussão de sons se fez ouvir como se fora eco. Tudo levava a crer que o fenômeno se devia atribuir uma causa inteligente. Então, a mãe das meninas lembrou-se de perguntar: sois um ser humano? Silêncio absoluto. Sois um espírito? Se o sois, batei 2 pancadas. 2 estalos firmes responderam ao convite. Foi por esse processo que o espírito declarou chamar-se Charles B. Rosma, ou Rosna, ter sido assassinado havia alguns anos e enterrado no porão da casa, em sítio determinado. Procedendo-se a averiguações, acharam-se com efeito, no local indicado, cabelos humanos. Descobriu-se mais que 5 anos antes visitara aquela casa um indivíduo de nome Charles B. Rosma, ignorando-se depois o destino que tivera. 8. Emma Harding, History of Modern American Spiritualism. Para que as solenidades do centenário dos fenômenos medianímicos de Hydesville
fossem comemorados condignamente, muito contribuiu com o brilho de seu talento o notável e esclarecido artigo do ensaio espiritualista professor Ismael Gomes Braga, intitulado O Nascimento do Espiritismo, e divulgado pelo Mundo Espírita, do Rio de Janeiro, na edição de 31 de março de 1948, que ora levamos ao conhecimento do leitor com nova revisão de seu autor. No dia 11 de dezembro de 1847, diz o professor Ismael Gomes Braga, a família Fox transferiu sua residência de Rochester para Hydesville, no mesmo estado de Nova York, e foi ocupar uma casa de madeira que, desde logo, se demonstrou infestada. Ouviam-se pancadas no dormitório e no porão. Por vezes, à noite, as crianças sentiam o contato de certa mão fria. Outras vezes, a presença de um grande cão. Na noite de 31 de março para 1º de abril de 1848, essas pancadas se tornaram violentas e perturbadoras, causando assombro aos moradores. Uma filhinha do casal Fox teve a ideia de repetir ao batedor invisível que repetisse o que ela fazia. Herr Mr. Splitfoot, do as I do. E deu certo. Número de estalos com os dedos. Imediatamente repercutiram-se os golpes na madeira. A seguir, a menina renovou o pedido e fez várias vezes os movimentos com os dedos, mas sem produzir som algum. E logo idênticas pancadas se fizeram ouvir. Então exclamou a pequena: "Minha mãe, ele pode ver tão bem quanto ouvir. Mother, it can see as well as hear." A senhora Fox disse ao batedor: "Conte até 10." E as 10 pancadas ressoaram nitidamente. Passou ela a indagar a idade de cada um de seus filhos e foi recebendo respostas corretas por meio de pancadas acerca da idade de cada um dos filhos vivos e mortos. Convencionado um número de pancadas para dizer sim, foi-lhe perguntado: "É você um homem?" Porém, ficou sem confirmação. Interrogado: "É você um espírito?" Veio a resposta afirmativa. Estabelecidos os primeiros diálogos, na noite de 31 de março para 1º de abril, houve forte alvoroço em Hydesville. Todos os ex-vizinhos acorreram a presenciar os fatos. Organizou-se um alfabeto convencional e o batedor contou sua história. Chamara-se Charles B. Rosma, fora assassinado naquela casa e enterrado no porão, justamente com seu baú de vendedor ambulante, depois de roubado o dinheiro que trazia. Para confirmar essas mensagens, cumpria-se, todavia, encontrar o esqueleto no porão da casa. Fizeram-se, portanto, penosas escavações, quase inúteis, porque o cadáver não apareceu, embora se descobrissem cabelos humanos e outros vestígios. Os despojos completos eram procurados, mas em vão. A estação chuvosa do ano e o terreno pantanoso, de modo que brotava água de todos os lados, enchendo a vala que se ia abrindo, impediam o prosseguir das pesquisas. Foi mister cessar o trabalho sem encontrar o esqueleto. Ficou interrompida a verificação. 56 anos mais tarde, abateu-se uma parede falsa no porão e foi encontrada a ossada quase completa e o baú bem conservado do vendedor ambulante, que fora roubado e assassinado. Nota 9.
Reproduzindo parte deste artigo, primeiramente publicado em Mundo Espírita, na capital federal, o nosso talentoso confrade Alfredo Miguel, em seu excelente livro As Heroínas de Hydesville, acrescenta este valioso comentário. Tal ocorrência se realizou em 23 de outubro de 1904. O Boston Journal, periódico que nenhum compromisso mantinha com a causa espírita, a propósito do achado macabro de Charles B. Rosman, estampou em suas colunas a seguinte notícia: foram encontrados na casa habitada pelas irmãs Fox, em 1848, restos do cadáver que se supunha a causa dos ruídos que se ouviram pela primeira vez na citada casa, vindo este achado dissipar as últimas sombras de dúvida que podiam pairar sobre a veracidade do que afirmavam ambas as irmãs quanto à comunicação espírita. As irmãs Fox declararam que haviam estabelecido comunicação com o espírito de um homem, o qual informara ter sido assassinado e sepultado na parte inferior da habitação, que fica entre o soalho e o solo. Repetidas escavações, levadas a efeito para encontrar o cadáver, deram resultado incompleto, pelo que não se pôde obter a prova concluinte daqueles relatos. A nova descoberta e a almejada confirmação realizaram-na uns escolares que penetraram no porão da casa de Hydesville, de onde as irmãs Fox tinham ouvido os estranhos ruídos. Guilherme H. Hyde, conhecido vizinho de Clyde e proprietário da casa, mandou fazer minuciosa inspeção, encontrando-se o esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros de uma adega semidestruída. Esse esqueleto, sem dúvida alguma, era o do vendedor ambulante assassinado, segundo se dizia, há 55 anos, em um aposento da moradia e em seguida sepultado naquele sítio. O Sr. Hyde comunicou o fato aos parentes das irmãs Fox e a notícia do achado fora levado à Ordem Nacional dos Espíritas, muitos dos quais se recordavam de ter visitado a casa mal assombrada, como vulgarmente a denominam. O achado dos ossos veio a confirmar a declaração do espírito recebida por Margaret Fox em abril de 1848. Também se encontrou junto aos ossos um baú de folha de Flanders pertencentes ao mercador e que foi levado para Lilydale, centro dos espiritistas norte-americanos, para onde igualmente se transportaram os restos encontrados na velha casa de Hydesville. Seleção extraída e traduzida por Alfredo Miguel, do livro de Carlos Luiz Chiesa, Origem del Espiritismo e su Doctrina. Por um tal Bell que, com sua mulher, habitara o barracão 5 anos antes. Confirmavam-se assim as comunicações do espírito, recebidas mais de meio século antes do esboroamento da parede falsa que ocultara o crime. O casal Bell tinha uma criada chamada Lucrécia Pulver, que dormia no barracão com os patrões. Na noite do crime, mandaram-na pernoitar na residência de seus pais, sob pretexto de que necessitavam do seu dormitório para o hóspede. Na manhã seguinte, quando ela regressou, foi informada de que o vendedor ambulante partira de madrugada. Algum tempo mais tarde, essa criada ouviu, alta noite, ruídos na adega e se alarmou, supondo tratar-se de ladrões. Mas a patroa tranquilizou, afirmando serem as ratazanas que infestavam o porão. No entanto, aquela agitação insólida na adega, há deshoras, era o trabalho dos esposos Bell para desenterrar o corpo do lugar em que se achava, a fim de escondê-lo com mais segurança junto à parede,
e construírem uma divisão falsa pelo lado de dentro, de maneira a desnortearem eventuais pesquisas, como realmente sucedeu 5 anos mais tarde. Depois de perpetrado o crime, foi propalada a notícia do desaparecimento do vendedor ambulante. Bell se alarmou com a divulgação e logo solicitou aos moradores daquela região que subscrevessem uma declaração, atestando que sempre o conheceram como pessoa proba e incapaz de praticar uma ação delituosa. O mesmo barracão, há poucos anos, foi transportado para Lilydale, no estado de Nova York, onde se acha reconstruído e bem conservado, hoje considerado como uma relíquia histórica. Nele se acham os ossos e o baú do vendedor ambulante Charles B. Rosna, ou Hawa, modo que também é grafado comumente. Como de tudo isso foram lavradas atas, houve registro na imprensa, ficando os fatos solidamente documentados. Não resta dúvida que bastaria esse episódio para afirmar a tese fundamental do Espiritismo. O espírito sobrevive à morte do corpo e pode comunicar-se conosco. Apesar da evidência que resulta da descoberta por esta via de um crime ignorado, as meninas Fox, que, sem o saberem, eram médiuns de poderosa força, foram qualificadas de impostoras por afirmarem que podiam obter fenômenos espíritas notáveis. Não tolerando mais a falsa acusação que nos imputam, revidava a família Fox, estamos acordes em submeter as meninas a uma inquisição rigorosa. Somente impomos a condição de que se nomeiem 6 membros proeminentes da nossa sociedade, eleitos em espontânea reunião para dirigir e fiscalizar as provas. Podemos, outro sim, afirmar ao público que ninguém se acha mais interessado do que nós em descobrir a origem real dessas misteriosas manifestações. Pois, se os fenômenos assistidos couberem em quaisquer dos comezinhos princípios físicos ou fisiológicos que conhecemos, cuidamos que a investigação proposta contribuirá para que a farsa seja descoberta. Estando a atenção humana dividida entre a confirmação e negação dos fatos, mais depressa aceitaremos as conclusões que daí se originarem, sobretudo se da parte dos comissionados houver os mesmos princípios de honestidade que vimos lhes oferecer. Nota 10. Carlos Luiz Chiesa, Origem do Espiritismo e sua doutrina. 3 comissões, uma após outra, foram designadas, e nenhuma pôde descobrir o mais ligeiro vislumbre de mistificação, nem reconhecer a causa produtora do fenômeno. A última, composta de cidadãos mais ilustres e céticos, que haviam qualificado os anteriores de estúpidas ou coniventes, depois de sujeitarem as 2 meninas a um rigoroso exame e de as fazerem deitar com os pés descalços e os lençóis atados em volta dos artelhos, verificaram que os sons e pancadas misteriosas se produziam nas paredes, no teto, nos móveis, sem que lhes fosse possível descobrir a causa produtora, nem indícios de qualquer artifício ou impostura. Reconheceram mais que, por meio dessas pancadas, se obtinham respostas inteligentes e satisfatórias a diversas perguntas feitas, algumas mentalmente formuladas. Em breve, outras pessoas que frequentavam as reuniões da família Fox verificaram que possuíam faculdades análogas que, em maior ou menor grau, lhes permitiam entrar em relação com os espíritos. Durante os primeiros anos, o movimento espiritualista se estendeu pelos Estados Unidos, apesar de lutar sempre e em toda parte contra os mais desenfreado ceticismo, mas sempre adquirindo numerosos prosélitos, notadamente nas classes mais cultas da sociedade.
3 anos depois, em 1851, constituiu-se em Nova York um grupo formado dos homens mais inteligentes, que, com o intuito de estudar a fundo o fenômeno que se dizia espírito, averiguariam o que de sério e aceitável havia. À frente desse grupo figurava o eminente jurista Sir John Wortley Edmond, que foi sucessivamente membro de ambas as casas do Congresso de Nova York, presidente do Senado e juiz do Supremo Tribunal de Apelação, distinguindo-se dos demais pelo seu irredutível ceticismo. Apesar de bem credenciado, teve de render-se à evidência dos fatos, tornando-se depois um dos mais poderosos propagandistas da nova doutrina. Os primeiros trabalhos sobre a matéria a que se propusera estudar foram publicados a 1º de agosto de 1853 no New York Courier, o que provocou extraordinária sensação de espanto. Dias depois, no New York Herald, de 6 de agosto de 1853, declarava: comecei a investigação convencido do insucesso e disposto a torná-la pública no caso de uma impostura. Mas, chegando a conclusões diferentes, sinto-me no dever de declarar os resultados eficientes de minhas pesquisas. O interessante a ser notado é que os fenômenos espíritas, que a princípio o juiz Edmund verificara em diversos médiuns, passaram a reproduzir-se em sua filha Laura e nele próprio. A filha mediunizada chegou a falar em 9 ou 10 línguas que lhe eram inteiramente desconhecidas, manifestações classificadas em espiritismo de mediunidade poliglota ou xenoglossia. Nota 11. John W. Edmunds, Espiritualismo, volumes 1 e 2. As Reminiscências do Juiz Edmunds. Tradução. Em 1854, constituiu-se nova sociedade investigadora, composta de médicos, advogados, senadores, magistrados, eclesiásticos e escritores. E não satisfeito ainda com isto, o ilustre professor e distinto clínico, MEPS, Lente da Academia Nacional, organiza um novo grupo de 12 amigos, entre os seus colegas e na maioria céticos e materialistas. Mas, fato singular, os que se dedicaram ao estudo dos fenômenos espíritas, a despeito do ceticismo anterior e da aparente inverossimilhança dos fenômenos, todos se tornaram espíritas convictos. Nota 12. A. Martins Velho, O Espiritismo Contemporâneo. Nos Estados Unidos, o movimento inicial espiritualista alastrou-se pelo mundo todo, onde se tem propagado extraordinariamente. E note-se que, no início, o espiritismo recrutou de preferência os homens mais ilustres e sábios. Por intermédio de seus comunicados e manifestações, foram os espíritos de inteligências extraterrenas que abriram os caminhos a essa doutrina, revelando as maravilhas do universo e a imortalidade da alma. Quanto às questões formuladas por um sábio, professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec, da Academia Real de Arras, ex-discípulo e assistente do célebre professor Pestalozzi, obtiveram respostas de tal elevação que transcendiam naquela época a todos os conhecimentos da ciência em geral e que, pela enorme extensão científica revelada, só poderiam ser atribuídas a faculdades supranormais consoantes aos graus de desenvolvimento dos espíritos instrutores. Quando, em 1855, as manifestações, julgadas novas,
das mesas falantes, das pancadas sem causa apreciável, dos movimentos insólitos dos objetos imóveis, começaram a atrair a atenção pública e chegaram a produzir nas imaginações ardentes uma espécie de febre devido à novidade dessas experiências. Allan Kardec, estudando há um tempo o magnetismo e os seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e a mais judiciosa perspicácia as inúmeras tentativas experimentais feitas em Paris. O grave pensador, então, recolheu e coordenou os resultados obtidos por essa longa observação e compõe um corpo de doutrina, relatando os fundamentos que marcariam a nova etapa da evolução humana. Em 18 de abril de 1857, na capital da França, lança aos ventos da publicidade a primeira edição do Livro dos Espíritos, obra que seria o marco inicial de sua imortalização. É de interesse sabermos que essas mesmas questões, antes de virem a lume, foram formuladas em outras cidades, em ambientes diferentes e em meios completamente diversos e que alcançaram, todavia, idênticas respostas e iguais êxitos. Não queremos afirmar com isso que foram respondidas integralmente quanto à forma, porém sim quanto à essência. No princípio, muitos se enganavam com a natureza e fins do Espiritismo, cujo alcance não percebiam. O que mais imperou foi a curiosidade. As manifestações valiam por distração. Brincava-se com os espíritos, enquanto eles se prestavam a isso, e era tudo um passatempo. Tal processo de manifestação, no seu início, representava uma tática hábil dos desencarnados. Sob a forma de divertimento, a ideia germinou e lançou raízes sem assustar as consciências timoratas. Quando aos espíritos brincalhões sucederam os sérios e moralizadores, quando o espiritismo assumiu o caráter de filosofia e ciência, os fúteis não lhe acharam mais nenhuma graça. Para os que vivem a vida material, foi ele um censor importuno. Desmancha prazeres. Não fizeram falta os desertores, porque os homens frívolos nunca são bons auxiliares. Entretanto, não foi perdida aquela primeira fase. Com o fervor do disfarce, a ideia popularizou-se 100 vezes mais do que se tivesse, desde o princípio, revestido uma forma severa. Dos próprios levianos e irrefletidos saíram pensadores sérios. As manifestações pareceram matéria maravilhosamente explorável. Houve muito que pensasse em fazer delas uma indústria, assim como houve quem descobrisse uma variante à adivinhação, um meio, porventura, mais seguro que a cartomancia, a quiromancia, etc., para conhecer o futuro e descobrir coisas ocultas, pois julgavam naquela época que os espíritos sabiam tudo. Desde que reconheceram que a especulação falhava e que os espíritos não os ajudavam a fazer fortuna, a lhes fornecerem os números sorteados da loteria, a predizerem a buena dicha e a adiantarem previsões, a colaborarem na descoberta de tesouros ou na obtenção de heranças, a ensinar alguma invenção vantajosa que lhes suprimisse a ignorância e os dispensassem do trabalho intelectual e material, condenaram os espíritos por imprestáveis e taxaram de ilusórias as manifestações. Outros indivíduos, mais perspicazes, lobrigaram o homem na criança que acabava de nascer e tiveram medo dele, como Herodes o teve do menino Jesus. Não ousando atacá-lo de frente,
sugeriram que o sufocasse com abraços e lhe tomasse a máscara, a fim de introduzir-se por toda parte, soprar auspiciosamente a calúnia, espalhar sorrateiramente o veneno da inveja, lançar o pomo da discórdia, arrastar a excessos comprometedores, impelir a doutrina por sendas ridículas e odiosas, simulando descaradamente conhecimento de cátedra. Há ainda os que desfalecem diante de uma decepção, de uma ambição iludida, de uma preeminência não alcançada, do amor próprio ofendido, de um transe difícil, imaginando que por se julgarem espíritas estão isentos de qualquer provação. Há, finalmente, os que recuam diante do sacrifício da comodidade, temem o que se possa dizer e desnorteiam-se facilmente com a mistificação. Se não chegam a despertar, esfriam rapidamente. Vivendo para si e não para os outros, querem as benesses da crença, mas que ela nada lhes custe. Os que assim procedem podem ser crentes, mas são crentes egoístas, fazem número, não se pode contar com eles. Os demais são espíritas dignos da denominação, aceitam e analisam todas as consequências da doutrina, sabem evitar os escolhos e caracterizam-se pelos esforços que fazem por melhorá-la. São, em suma, os que, estudando a parte doutrinal e a científica, espalham pela humanidade os benefícios que ela prodigaliza a todos os que a procuram, de consciência tranquila e espírito sereno. Nota 13. Allan Kardec, Obras Póstumas. Para aqueles, porém, a quem os preconceitos de escola e religião obcecam por forma tal que, acima de todo o testemunho humano, colocam a sua opinião pessoal, ou baseada na opinião pessoal de seus mestres, ou nos dados de uma religião infalível, ou de uma ciência já revelha e rotineira, e cuja vaidade os leva a crer que atingiram a meta do saber humano e que só eles têm um monopólio exclusivo da inteligência e do bom senso. Para eles, tudo o que fica dito, e o muito mais que nos resta dizer, não logrará, por certo, abrir a mínima brecha no seu cômodo dogmatismo filosófico ou religioso. Outros, igualmente vaidosos, sentenciam que, antes de nos dedicarmos ao estudo de uma determinada ordem de fenômenos, cumpre ao sábio verificar primeiro se eles são possíveis, como se fosse coisa fácil de se verificar a possibilidade de um fenômeno, sem primeiro o estudar atentamente. Restam-nos, por último, os críticos e os sabichões. Geralmente, afirmam comparando e deduzindo fatos que ouviram dizer de terceiros, cujos comentários são manobrados de acordo com as capacidades de seus conhecimentos e variam segundo os interesses a defender. Ei-los, então, de pé, juntos, afirmando categoricamente: sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Isso são anomalias da percepção. Como Allan Kardec, também diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, mistificação. Mas, porque, singular coincidência, os mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e em linguagens diversas, respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas e instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim?
Falseando-lhes o terreno, são ligeiros ao mudar de tática e dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se esta doutrina, que já conta milhões de adeptos, só os recruta em os tolos e imbecis? Os fenômenos em que ela se baseia são de tal modo extraordinários que podemos conceber a dúvida aos que lhes desconhecem a existência. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns críticos, sabichões ou incrédulos de terem o monopólio do bom senso e se guardarem as conveniências e respeitarem a idoneidade moral dos adversários, classifiquem com desplante de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião de criaturas que observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram alguma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Nota 14. Allan Kardec, Obras Póstumas. O que deixamos dito basta para convencer aqueles a quem o testemunho humano não é uma coisa vã de que o Espiritismo, tanto na parte doutrinal como na científica, não é uma superstição, filha de uma crença banal ou de uma credulidade própria de cérebros doentios. O Espiritismo é uma convicção baseada em miríades de fenômenos transcendentes, atestados por homens eminentes e conscienciosos, que nem podiam iludir-se, nem seriam capazes de nos iludir a nós. Nota 15. A. Martins Velho, O Espiritismo Contemporâneo. Antes de penetrarmos novamente na parte histórica, ouçamos a opinião de um grande fisiologista, professor da Faculdade de Medicina de Paris. Graças aos esforços dos verdadeiros espíritas, muitas verdades novas foram estabelecidas. Verdades difíceis de extrair a rocha motriz místico-religiosa, na qual frequentemente elas se encerram. É evidente que o Espiritismo, multiplicando as investigações, constituiu-se num imenso progresso. Nota 16. Charles Richer, O Sexto Sentido. Em Londres, quando a Sociedade Dialética resolveu proceder ao estudo do Espiritismo, nomeou uma comissão de 33 membros, incumbindo dessa missão Sir Alfred Russel Wallace, membro da Academia Real de Londres, colaborador de Darwin, pois que era um dos mais distintos comissionados e um dos maiores descrentes. Nota 17. Formou-se em 1882 na Inglaterra uma sociedade de pesquisas psíquicas de Londres, Society for Psychical Research, que consagra até o momento ao estudo dos fenômenos de psicologia oculta. Russel Wallace foi um grande vulto da inteligência humana. Diz a Enciclopédia de Nelson que a ele se deve a autoria do mais belo princípio teórico já aparecido desde Newton, pois, independente de Darwin, apresentou uma teoria praticamente idêntica da seleção natural. Depois de concluir o relatório da comissão que lhe fora outorgada e que mais abaixo daremos, o grande naturalista, refutando as rudes expressões de um antagonista, com sábia modéstia, respondia ao Times: não pretendo o verdadeiro título de homem de ciência,
mas há muitos que o merecem e que não foram considerados por vosso correspondente, como o finado Dr. Gregory, de Edimburgo, o professor Robert Chambers e o professor Hare, de Filadélfia, infelizmente mortos, como o Dr. Gilly Malvern, sábio médico, o juiz John W. Edmund, um dos maiores da América, que fizeram nesse terreno as mais amplas pesquisas. Todos esses homens ficaram não somente convencidos da realidade dos fatos maravilhosos, como aceitaram a teoria do espiritismo moderno, única capaz de englobar todos os fatos e explicá-los. Poderei assegurar, sem exagero, que os principais fatos estão agora tão bem estabelecidos e são fáceis de estudar como qualquer fenômeno excepcional da natureza, cujas leis não foram ainda descobertas. Nota 18. Esse artigo publicado no Times fora transcrito também por Gabriel Delany em seu livro Le Spiritisme devant la science. Quando mais tarde publicou seu formidável livro sobre o Espiritismo, afirma que primeiro foi arrastado a aceitar os fatos e depois a aceitar a teoria que deles dimanava. Nesse mesmo trabalho, respondeu aos críticos. As acusações e as críticas são suportadas pelos espíritos com bom humor, excitando apenas compaixão pela ignorância voluntária e desprezo diante da presunção dos escritores adversários. Nota 19. Alfred Russel Wallace, On Miracle Modern Spiritualism. Voltemos agora ao relatório da comissão. Dentre os 33 membros que compunham a comissão, só 4 eram espíritas convictos. 8 apenas acreditavam na realidade dos fenômenos. 6 completamente indiferentes e 15 convictamente cépticos e materialistas. Pois bem, terminadas as experiências, todos se tinham convertido à nova doutrina. Desapontada na sua expectativa e não querendo dar-se por vencida, a Sociedade Dialética recusou-se a divulgar o relatório da comissão. Esta, sentindo-se ofendida na sua dignidade científica com tão inaudito procedimento, não se deu por vencida e resolveu publicar, sob sua responsabilidade, o relatório no qual havia consumido 18 meses. No relatório, atestavam como verdadeiros os seguintes fatos. 1. Ruídos de natureza muito variável, provindos aparentemente dos móveis do sobrado ou das paredes do quarto, acompanhados de vibrações, que muitas vezes são perceptíveis ao tato e que se manifestam sem serem produzidas pela ação muscular ou por quaisquer meios mecânicos. 2. Corpos pesados movem-se sem auxílio de aparelhos mecânicos e sem o desenvolvimento de força muscular equivalente da parte das pessoas presentes, e mesmo, muitas vezes, sem contato algum. 3. Esses ruídos e movimentos produzem-se no momento desejado e da maneira sugerida pelas pessoas presentes, e, mediante sinais previamente combinados, respondem às perguntas que se fazem, obtendo-se assim comunicações correntes. 4. Essas respostas, se em regra são de um caráter trivial, muitas vezes aludem a fatos desconhecidos de todos os presentes, mas depois confirmados. 5. As circunstâncias em que os fenômenos se manifestam, muito variáveis,
parecendo depender de determinadas pessoas, médiums, ao passo que a presença de outras parece dificultar os fenômenos. Todavia, esta variabilidade não depende da crença nem da descrença dos fenômenos. 6. Corpos pesados e, em certos casos, homens se elevam acima do solo, conservando-se no ar algum tempo, sem apoio visível ou tangível. 7. Aparições de mãos e formas que não pertencem a nenhum ser humano vivo, mas que parecem vivas pelo seu aspecto e mobilidade. Por vezes, estas mãos foram tocadas e agarradas pelos assistentes, convencendo-se de que não eram resultados de uma impostura ou de uma ilusão. 8. Execução de trechos musicais em diversos instrumentos sem que nenhum agente visível os tocasse. 9. Execução de desenhos e pinturas produzidas em tempo tão rápido e em condições tais que toda a intervenção humana era impossível. A esta lista de fenômenos espíritas verificados pela Comissão da Sociedade Dialética, devemos acrescentar mais os seguintes atestados por diversos sábios e observadores meticulosos, tais como Russell Wallace, William Crookes, J. Arthur Findlay, Oliver Lodge, William Barré, Camille Flammarion, Charles Richer, Paul Gibier, Ernesto Bozano, César Lombroso, Barão do Prel e outros. 10. Alteração de peso nos corpos e transporte de corpos pesados de fora para dentro e de dentro para fora em salas completamente fechadas. Aportes. 11. Livramento de médium que se achavam ligados com cordas ou presos com anéis de ferro soldados. 12. Imunidade contra a ação do fogo e transmissão dessa imunidade. 13. Escrita automática, inconsciente, variando o tipo da letra por forma a imitar extraordinariamente a letra do indivíduo a quem é atribuído. A escrita pode ser na língua do médium ou em línguas que este desconheça. 14. Escrita direta do espírito obtida sem emprego de mão do médium. 15. Além dos fenômenos enumerados no número 7, há também a registrar aparições luminosas, faíscas, estrelas, globos luminosos, materializações completas, corpos inteiros ou fosforescentes, ou opacos, visíveis e audíveis. 16. Fotografias e moldagens espíritas. 17. Clarividência e clareaudição de certos médiuns. Há médiuns que têm a faculdade de ver os espíritos e de ouvir o que eles dizem, e apesar dos circunstantes não poderem vê-los nem ouvi-los, a descrição que fazem do que veem e a narração do que ouvem, em muitos casos, pode servir para atestar a identidade do personagem visto e ouvido. 18. A linguagem e ideias expendidas por médiuns no estado de inconsciência mais ou menos completa, transe, são por vezes tão transcendentes e sublimes que destoam profundamente da falta de cultura intelectual do médium. 19. Personalidade múltipla do médium. Durante o transe, o médium muda de voz, de modos e muitas vezes de fisionomia, transfiguração, chegando a dar uma ideia muito aproximada da pessoa falecida, que fala pela boca do médium. Por vezes, falam línguas que nunca aprenderam. 20. Faculdades de diagnosticar e curar. Há médiuns cuja especialidade consiste em curar várias doenças pela simples imposição das mãos ou através de passes fluídicos, curando assim muitas doenças e aliviando o sofrimento noutras. Tal é um resumo
da súmula dos fenômenos espíritas expostos no relatório da comissão designada pela Sociedade Dialética e que ela silenciaria se não fora a corajosa deliberação de seus membros de a publicar. Já passou o tempo em que se podia, a priori, repelir as nossas ideias sem lhes dar a honra de discuti-las. Hoje, o Espiritismo impõe-se à atenção pública. É preciso que os homens compreendam que os prejuízos absurdos com que o acolheram ao nascer desapareceram diante da realidade. É preciso que os homens saibam que, longe de serem visionários, os espíritas são observadores fiéis e meticulosos, não relatando senão fatos confirmados. É preciso que os homens se convençam de que não somos vítimas de uma espécie de loucura contagiosa e que, se cremos, é porque a doutrina espírita oferece os mais nobres ensinos e abre ao espírito humano os mais vastos horizontes. É preciso, enfim, a humanidade deixar de parte essas fáceis zombarias empregadas há anos em quase todos os pasquins e que não fazem nem mesmo rir aos que as editam, porque a nova ciência que ensinamos não consiste somente no movimento de uma mesa. Há tanta distância deste modesto ensaio às suas consequências como entre a maçã de Newton e a gravitação universal, ou entre a matéria sólida e a desagregação dos átomos que a compõem. Convidamos, portanto, os homens de boa vontade a fazerem investigações sérias. Induzimo-los a meditar os ensinos da nossa filosofia, para que vejam que o sobrenatural não intervém nunca nas nossas explicações. Nos tempos que correm, graças aos esforços de um grupo de homens já emancipados da rotina científica, o Espiritismo, como ciência nova revelada pelos espíritos, conseguiu sair do terreno puramente sofismático e indagativo, para alcançar o lugar que de fato lhe pertence entre as outras ciências. Perdendo o caráter miraculoso com que o presentearam os adversários, deixando o movimento das mesas de ser considerado como coisa diabólica, invadindo o campo das pesquisas e das investigações de laboratórios e perquisições várias, onde a tudo e a todos se submeteu. Vencendo todas as provas, o Espiritismo passou a interessar aos cientistas e estes, quando bem intencionados e produzindo sem espírito dogmático ou escolástico, sem negar a priori, chegaram à verificação dos fenômenos que um outro sábio de valor denominou metapsíquicos. Nota 20. Charles Richer, Sexto Sentido. Provada que foi a realidade do fenômeno e a transcendência que teria para o futuro, evidenciada a sua índole essencialmente evolutiva, cada passo à frente nessa senda luminosa equivale ao desdobramento de novos horizontes, cada qual mais deslumbrante. Revelação após revelação, vem fazendo com que a doutrina dos espíritos se firme cada vez mais no consenso geral dos investigadores de boa vontade. Encarando-o pelo lado científico, o espiritismo é a mais profunda de todas as ciências, pois se apoia em fatos positivos, categóricos, palpáveis, que ninguém ousará contestar. Ele veio provocar uma revolução completa em todas as ciências positivas, na química, na biologia, na patologia e na medicina, etc. Fatos difíceis de aceitar podem ser repelidos pelo nosso senso racionalista, mas, sem investigação, não devem ser negados, porque causas não familiares têm que ser introduzidas. De tempos em tempos,
ao acervo dos conhecimentos sistematizados, a não ser que já saibamos tudo sobre o universo. E, na realidade, estranhos fatos ocorrem que não cabem nos quadros das ciências estabelecidas. Constituem para elas perturbações. A impressão que causam é a de um duende caprichoso e malfazejo que se introduzisse num determinado aparelho de laboratório, criando terríveis complexidades e perturbando o sereno curso das leis estabelecidas. Para evitá-lo, os laboratórios são vedados a tais intrusões. Mas o universo fica aberto. E se na realidade verificamos a interação de inteligências outras que não a dos vivos, cedo ou tarde seremos forçados a tomar conhecimento delas e a admitir uma nova concepção da existência e do universo. Subsistentes os fatos, comprovou-se essa outra vida, porque os sábios atestaram cientificamente que a alma existe e continua a ter mais vivacidade, até após se despojar do seu invólucro carnal. A existência da alma, antes dessas experiências, constituía um dogma de fé, apresentado por todas as religiões. Graças aos seus esforços, é hoje um fato provado. E nenhum legado maior e mais brilhante deixou o século passado à humanidade do que a prova científica da existência da alma e da sua comunicação conosco, pois, segundo a conclusão do conhecido experimentador patrício, Dr. Carlos Embassarri, seria necessário admitir-se um inacreditável esforço de boa vontade, ou da má, para supor que as irmãs Fox, que Allan Kardec, que os observadores, que os experimentadores, que todos os médiuns e cientistas estivessem com os olhos postos em todo o passado para reproduzi-lo. Que conhecessem tudo aquilo que vamos hoje com extraordinário labor extraindo do pó dos arquivos. Que lhes povoassem os cérebros as velhas manifestações. Que se tomassem todos de um verdadeiro delírio, em contraste com vastíssimos conhecimentos, e nos viessem impingir a ideia falsa da volta do defunto, e isto, sobrecarregada ela, de um arsenal filosófico, sem já falar na sugestão coletiva dos laboratórios, das experiências, onde os experimentadores e os próprios aparelhos se cumpliciariam no embuste. Um embuste inacreditável, porque dispendioso, e onde o embusteiro sacrificava tudo, desde o tempo até o renome. Nota 21. Carlos Embassarri, A Evolução. Se os sábios afirmaram que a alma existe, não fora por deduções filosóficas ou fé dogmática, mas porque a viram, conversaram com ela, fizeram reações químicas do ar que ela expeliu para a respiração, tiraram o seu retrato, auscultaram-lhe os pulmões e lhe tomaram o pulso e a temperatura. Cortaram-lhe os cabelos e os retiveram. Modelaram-lhe as mãos recurvas e entrelaçadas e o rosto em parafina derretida. Provaram, enfim, que ela se apresenta em circunstâncias especiais, revestidas de carne e osso, com todos os predicados de um ser humano como nós outros. Qualquer criatura possuída pelo real desejo de conhecer a verdade desses fatos não terá deficiência de provas, se acaso assimilar com isenção de ânimo um material já reunido, e depois aguardar o ensejo de acrescê-lo com a experiência pessoal. Essa oportunidade pode ocorrer a qualquer momento. O essencial é estar pronto para não deixá-la escapar. O material acumulado pelos outros prepara-nos para esta ordem de estudos, mas a convicção só vem pela experiência pessoal. Se o encararmos, porém,
o Espiritismo, ainda como religião, vemos reproduzir num perfeito facsímile a doutrina de Jesus, sob todos os ensinos, sem excluir o ama com todas as forças de entendimento, alma e coração a teu Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Nem o diligite inimicos vostros, o perdoa aos teus inimigos e suprimido da nossa doutrina. Todos nós, espíritos medianamente cultos, não ignoramos as vicissitudes das ideias novas. Estas avançam e vencem com o sacrifício dos que têm a coragem moral para expendê-las. A rotina comodista e preguiçosa, tendo por si a força poderosa da inércia. O preconceito orgulhoso e pedantesco. A maledicência perversa, atrevida e covarde. A frivolidade pretensiosa. A má-fé pérfida e imprudente se pactuam e se dão as mãos, fincando barreiras, e só abandonam o terreno pelo assédio constante dos fatos. Ciência e religião, quantos mártires têm tido? Compreende-se, por isso, o suspiro de alívio dos rotineiros, a gana jubilosa dos de má-fé, o sorriso glacial e desdenhoso dos orgulhosos áulicos do preconceito, o alvoroço fanfarrão dos maledicentes, quando as ideias novas registram um insucesso, sofrem uma contrariedade, mesmo a mais explicável e natural. As ideias, entretanto, são heróicas, marcham instintiva e irresistivelmente, impelidas pela ordem natural das coisas, acionadas pela fatalidade progressista da evolução. E caminham, vencem, impõem-se por último.